prezados alunos, dando continuidade às nossas aulas da disciplina de Sementes 1, vamos fazer uma breve revisão sobre os processos de formação da semente, tá? Deixa eu mudar o ponteirinho aqui. Vamos lá. Bom, então, primeira coisa, para que a gente entenda como é que uma semente é formada, eu preciso entender como é que é a estrutura reprodutiva de uma planta, né? No caso aqui, a gente vai falar mais de angiospermas, né? Então, a gente tem a parte, pensando numa flor, né? Então, nós precisamos entender o que tem na flor. Então, pegando um desenho que mostra, né, as estruturas da flor, nós temos duas estruturas que são estéreis, que tem outras funções, que é no caso das sépalas, que está aqui verde, e as pétalas, então mais em cor. Não vou entrar em detalhe de função de cada uma, mas cada uma tem sua função. E nós temos as estruturas masculinas e femininas. As estruturas femininas são compostas por estames, e esse estame ele tem uma antera, que está na ponta, que vai produzir o pólen, e o filete, que está ligado à estrutura da flor. E a estrutura feminina, que é chamada de carpelo, que ela é composta de 3 partes. O estigma, onde vai receber o pólen, o estilete, onde vai crescer o tubo polínico, e o ovário, onde contém uma estrutura chamada óvulo, que, após a fecundação, se torna semente. Então, a gente precisa entender essa primeira parte. Bom, e aqui, de maneira geral, vou falando desse ciclo de fases, né? Na verdade, nós temos 4 partes desse ciclo de angiospermas, né? Do ciclo de reprodução do angiosperma. É um ciclo, não sabemos onde que começa, mas, para fins didáticos, a gente pode falar que pensando numa flor, né? Então, a flor tem estruturas masculinas e femininas, e nós temos 4 partes. A formação da estrutura feminina, do saco embrionário, a formação da parte masculina, que é a formação do grão de pólen, a polinização, ou seja, quando o pólen está maduro, ele entra em contato com o estigma da flor, que é a parte feminina, e a fertilização propriamente dita, ou seja, 4 partes. A gente vai falar cada uma delas. Então, só, o processo de formação da semente envolve a formação do grão de pólen, parte masculina, formação do saco embrionário, parte feminina, a polinização, que é o transporte, a viagem deste pólen produzido ao saco embrionário, e a fecundação. Depois que esse pólen cai na parte feminina, ocorre a germinação desse grão de pólen, o crescimento do tubo polínico e ocorre a fertilização. E a gente vai ver cada uma delas. Tá? Então, vamos lá. Para começar, a formação do grão de pólen, a gente precisa entender o que é uma antera. Então, a antera, o estame, ele é dividido em antera e filete. Essa antera, quando eu faço um corte nessa antera, eu vejo que essa antera ela é composta especificamente por 4 sacos polínicos, que é chamado de microsporângios. Esses sacos polínicos são divididos em 2 tecas, ou seja, uma teca ele é composto de 2 sacos polínicos. E dentro desses sacos polínicos tem células que darão origem ao pólen. Então, para a gente entender isso. A partir disso, a gente tem os sacos polínicos. Essa estrutura ainda de antera, ela é uma estrutura diploide, ou seja, ela tem um número duplicado de cromossomos, e é chamada de célula-mãe de micrósporos. A partir desse momento, essa célula sofre meiose, se transformando em 4 células haploides, chamadas de micrósporos. Estes micrósporos sofrem uma mitose do seu núcleo, formando 2 núcleos por micrósporo. Estes 2 núcleos vão compor este grão de pólen. Quando este micrósporo estiver maduro, ele se transforma, ele passa, né, de nome de micrósporo para grão de pólen, e esta antera, ela libera este pólen, né, ruptura da antera com a liberação dos grãos de pólen para fazer o processo de polinização. Então, essa é a formação do grão de pólen. Tá? Só para resumir. Então, a célula-mãe do micrósporo que sofre uma meiose, formando 4 células haploides, chamadas de micrósporos, e com 2 núcleos, células protalares cada um. Tá? Então, para a gente resumir.
Essa aqui é mais uma imagem, né? A célula do tubo aqui, a célula germinativa e as células protalares. Observando só algumas imagens, né? Com pólen já maduro, ó, o pólen maduro, aqui tem o estigma da flor, com o pólen já caindo nessas estruturas, né? Aqui um lírio, né? Com a antera aberta, com o pólen já liberado, que é o estigma dessa flor. E as formas dos pólens, né? O pólen pode ter algumas formas, né? Várias dessas aqui. Então, o pólen pode ser cilíndrico, mais triangular. Aqui já mostra este pólen já encontra este estigma. Você tem o pólen de formatos diferentes, globulares, enfim. A partir daí, vamos falar um pouquinho dessa estrutura floral feminina. A gente já falou um pouquinho. Então, a estrutura floral feminina ela é composta de 3 partes, que é estigma, o estilete, o ovário e lá dentro o óvulo. Então, na verdade, 4 partes, tá? Então, vamos destrinchar também essa formação desse saco embrionário. Então, nós temos aqui o estigma, o estilete e o ovário lá dentro do óvulo. Dentro desse ovário, nós temos uma estrutura chamada nucela, que é uma célula-mãe que a gente chama do megásporo. Esta célula-mãe do megásporo vai sofrer meiose, transformando em 4 células haploides. A célula-mãe do megásporo é diploide, com a meiose forma-se 4 células haploides, que no desenvolvimento 3 degeneram e fica apenas um megásporo, que a gente chama megásporo funcional, haploide, com o núcleo. Este núcleo do megásporo, ele vai sofrer 3 mitoses, formando 8 núcleos. Esses 8 núcleos são divididos em 3 antípodas, 2 núcleos polares, 2 sinérgides do lado da osfera aqui. Então, 3 mais 2, 5, com 3, 8. Essa é a estrutura do óvulo bem madurinho, tá? E a gente vai ver as outras partes aqui. Então, se a gente pegar só a estrutura do óvulo bem definida, nós temos o saco embrionário formado com os 2 núcleos polares, as 3 antípodas, a osfera e as 2 sinérgides. Há uma abertura chamada micrópula, por onde vai penetrar o tubo polínico, e algumas estruturas chamadas integumentos. E um tecido que envolve esse saco embrionário, chamado nucela. Aqui tem uma outra imagem, né? As 2 sinérgides, a osfera, os núcleos polares e as antípodas aqui com os integumentos. E a micrópula, que é a parte, abertura, onde vai penetrar o tubo polínico. Bom, falamos dessa formação, né, resumidamente, do pólen, que é a parte masculina. Falamos da formação dessa parte feminina, que é o saco embrionário. Então, quando o pólen está maduro, ele é liberado da antera e sofre um processo chamado polinização, né? É a transferência desse pólen da antera para o estigma da mesma flor ou de flor diferente, dependendo da espécie. E esse pólen pode ser liberado, pode ser transportado pelo vento, por animais, insetos, ou até pelo homem, dependendo das condições. Então, na verdade, para a produção de sementes, eu costumo falar que esse é um gargalo nos campos de produção de semente, porque se eu estou produzindo uma semente, eu preciso que esse pólen chegue à parte feminina. E alguns problemas ambientais ou problemas que possam afetar a estrutura masculina ou a estrutura feminina dessa flor compromete a produção de sementes. Então, é um gargalo. A gente precisa tomar bastante cuidado nessa fase de polinização, tá? Então, aqui só imagens para mostrar, né, o inseto que carregado de pólen fazendo essa polinização, né? Ó, cheio de pólen fazendo a polinização dessas flores aqui. E aí o homem, né? Essa aqui é uma flor de maracujá, fazendo essa polinização artificial, né? Coisa que os insetos poderiam fazer, mas o homem, através de um processo produtivo, né, de produção econômica do maracujá, a gente faz essa polinização artificial, tá? Aqui uma abelha também, um inseto, né? Nessa flor de maracujá e fazendo esse processo de polinização. Bom, e aí, o que acontece?
Quando ocorre essa polinização, após essa polinização, esse pólen cai no estigma, ou seja, na parte feminina dessa flor. E aí ocorre um processo chamado crescimento ou germinação desse tubo polínico. Então, esse tubo polínico, o pólen vai começar a se desenvolver, levando as duas células espermáticas, os dois gametas, para o interior do saco embrionário, para o interior do óvulo, tá? Então, aqui, só para a gente ver o início, né, dessa germinação, desse grão de pólen, até que a gente chega nessa fertilização propriamente dita, que envolve 3 etapas: a germinação desse grão de pólen, que a gente já viu, a formação desse tubo polínico e a fertilização propriamente dita, que tem para a planta uma dupla fecundação, ou seja, esse tubo polínico com seus 2 núcleos penetra pela micrópila, que a gente já viu, fecunda a osfera e os núcleos do mesocisto, ou os núcleos polares. Então, há um processo chamado singamia, onde a osfera é fecundada por um núcleo espermático, formando o zigoto diploide, e a tripla fusão, onde um núcleo espermático fecunda os 2 núcleos polares, formando uma estrutura chamada endosperma, que é triploide. Tá? A fecundação ocorre quando o pólen ele entra em contato com o estigma, e há um processo de germinação desse grão de pólen e crescimento desse tubo polínico dentro desse estilete, que vai penetrar no saco embrionário através da micrópila, fecundando a osfera e fecundando os núcleos polares. Certo? E aí, com esta fecundação, os núcleos polares mais um núcleo do pólen, ele se transforma em endosperma, e o núcleo do pólen, ao fecundar a osfera, se transforma em zigoto. Tá bom? Basicamente é isso. Então, revisando. A flor nós temos pétalas e sépalas, que são estéreis. A parte masculina é chamada de estame, que tem filete antera, que vai ser produzido grão de pólen. E os carpelos, que é a parte feminina, o estigma, estilete, ovário. E óvulo. Há 4 fases do processo de formação de semente: formação do grão de pólen, formação do saco embrionário, polinização e a fertilização. Ao final, um núcleo do pólen fecunda a osfera, forma-se o zigoto. E o outro núcleo do pólen se une aos núcleos polares, fecunda os núcleos polares, formando o endosperma triploide. Os integumentos, eles do saco embrionário, transforma na casca da semente. Então, basicamente, a semente tem uma parte embrionária, que é o zigoto, uma parte de reserva, de tecido de reserva, que é endosperma, e a casca. Basicamente é isso. Tá? Bom, foi apenas uma revisão, espero que tenham compreendido, estarei sempre à disposição nas aulas online, e na próxima aula a gente vai começar a falar formação desse eixo embrionário das sementes, tá bom?